Olá, pessoal. Vamos ver se agora sai a nossa gravação. Sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente noite para vocês. Como que vocês estão? Espero que se cuidando da forma devida. Então, eu havia anunciado hoje pela manhã que eu inauguraria hoje uma semana da advocacia criminal. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Não consigo vê-lo. Acho que é o doutor Ricardo, salvo engano. Seja bem-vindo. Então, eu tinha anunciado que hoje começaria a Semana da Advocacia Criminal, onde eu falaria sobre diversos temas de fundamental importância para quem está exercendo a profissão. Já estou recebendo vários corações, muito obrigada. Tive sérios problemas sábado, pessoal, ia fazer um workshop e todos os meus aparelhos queimaram, fiquei realmente desesperada. E as aulas que eu havia programado não poderei fazer porque eu comprei novos aparelhos, mas estou aguardando na minha casa em razão do isolamento social. E aí resolvi criar com muito carinho essa semana da advocacia e a cada dia a gente vai falar sobre um tema muito especial. Hoje eu queria falar com vocês sobre nulidades processuais criminais. Boa noite, doutora Aline, boa noite, doutor Luiz Ricardo, sejam bem-vindos. Então, nulidade é um assunto que gera muita polêmica. Os tribunais, infelizmente, vêm relativizando o que é nulidade absoluta, o que é nulidade relativa, quando reconhece, quais são os efeitos, não é verdade? E aí, como eu já estava me preparando para esse workshop sábado, que eu acabei não fazendo por problemas técnicos, eu quero dar aqui umas dicas de como vocês identificarem as nulidades no caso em concreto. Então, vocês vão se deparar com uma situação e vão se fazer 3 perguntas. Mas antes da gente falar sobre essas 3 perguntas, Dr. Clemilson, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Antes de nós falarmos sobre essas 3 perguntas, eu gosto de sempre perguntar para vocês, o que é uma nulidade? Será que você sabe realmente o que é a nulidade? Se você é meu aluno, você já está careca de saber da importância de sabermos qual o procedimento correto quando a gente assume uma causa. Então, se, por exemplo, eu assumo uma causa de júri, eu vou estudar todas as regras de tribunal do júri, o procedimento do júri. Se eu vou assumir uma causa de GCRIM, eu vou estudar a Lei 9.099, correto? E por que eu tenho que estudar a Lei 9.099? Boa noite, doutora Célia. Tenho que estudar pelo seguinte, porque aqueles atos que serão praticados no curso do processo, eles têm que obedecer à forma prescrita em lei. Então, tudo que o juiz fizer no processo tem que obedecer à forma legal. Tem algumas pessoas falando aqui comigo, doutora Célia, saudades, eu também, doutora. Essa semana a gente vai fazer live, vou fazer live com vocês todos os dias, tá? É a semana da advocacia criminal, cada dia um tema específico, voltado com as alterações do pacote anticrime, nova lei de abuso de autoridade, ok? Boa noite, doutora Gisla. Então vamos lá. A gente já sabe que os atos praticados pelo juiz devem obedecer o rito, o procedimento. Quando um determinado ato não se adequa àquele procedimento, ele vai provocar uma lesão, muitas vezes. Que lesão? Por que existe o procedimento? Por que o legislador cria uma norma? Porque por trás daquela norma existe um direito, existe um princípio assegurado. E aí, quando o magistrado pratica um ato desconforme com a lei, ele acaba atingindo o direito, uma garantia constitucional do cliente. Por essa razão é que a gente fala em nulidade. Então, o que é a nulidade? A nulidade, pessoal, é como se fosse uma sanção. É aquele ato que foi praticado e que está incompatível, que não foi feito da forma prescrita em lei, ele acaba não produzindo os efeitos jurídicos. Isso é a nulidade. E existem vários tipos de lesão, vários níveis, né, de lesão. Quando a gente fala em lesão grave, aí sim que a gente está falando em nulidade absoluta e nulidade relativa. Boa noite, doutora Eliane, seja bem-vindo.
Boa noite, doutor Ricardo. Também acho. Eu vou fazer um workshop. Eu não consegui fazer sábado por causa do equipamento, mas eu vou fazer um workshop especialíssimo em nulidade. Mas vamos lá, vamos analisar um caso em concreto e tentar identificar se esse caso é de nulidade ou não? Eu quero que vocês entendam isso com base no posicionamento atual dos tribunais superiores. Aquelas regras de que nulidade absoluta é uma norma congente que pode ser arguída de ofício a qualquer momento, é tudo muito bonito, né? É o que a gente estudou na faculdade. Mas quer saber a verdade? Os tribunais não vêm fazendo dessa forma. Eles não vêm aplicando aqueles conceitos que a gente estudou na faculdade. O que vem acontecendo dia após dia é uma relativização. Então, aquilo que a princípio você vê que é nulidade absoluta, para o tribunal não é bem assim. Existe um outro princípio, em razão do princípio tal, a coisa é diferente. É isso que a gente vem sofrendo, né? Presenciando nos entendimentos jurisprudenciais. Então, eu quero que você aprenda aqui e agora a identificar uma nulidade de uma forma bem simples e de acordo com o posicionamento do tribunal. Vamos lá? 3 passos. Primeiro passo, o ato praticado pelo magistrado, ele foi feito fielmente de acordo com o que a lei prevê? Então, você vai olhar a situação do caso concreto. Aquele ato eventualmente praticado pelo magistrado, pode ter sido praticado pelo oficial de justiça. Estou dando um exemplo aqui do magistrado, né? Então, aquele ato que o magistrado praticou, quando ele fez de acordo com o que a lei dizia para ele fazer, fez da forma como a lei determina. Se ele não fez, você chama de ato atípico. Viola o princípio da instrumentalidade das formas. Ou da instrumentalidade não, desculpa, da tipicidade das formas. Ou seja, cada ato processual deve ser realizado em consonância com o que a lei determina, na forma prescrita em lei. Esse é o primeiro passo. Aí você verifica que o ato do magistrado não está de acordo com a lei. O segundo caminho que você tem que observar também, o que o legislador queria proteger com aquela norma? A norma que foi descumprida pelo magistrado, qual era o direito, a garantia, o princípio que era protegido por ela? Aí você vai identificar. Depois de identificar isso, você vai perceber o seguinte: no caso em concreto, esse princípio foi realmente violado? Esse é o segundo raciocínio. Eu estou dando um passo a passo para depois eu colocar uma hipótese e a gente analisar com base nesse passo a passo. Prestem atenção. Então, primeiro, forma prescrita em lei desobedecida. Segundo, qual é a finalidade do legislador ao criar aquela lei? Qual o direito que ele estava querendo proteger? Aquele direito realmente foi violado no caso em concreto? E terceiro, houve prejuízo para a parte? Essa pergunta é a principal dos tribunais. Os tribunais têm admitido, né, nulidades de natureza absoluta. Eles dizem que há necessidade de demonstração de prejuízo. Para mim é uma coisa óbvia, é uma consequência lógica. É isso que a gente estuda na faculdade. Mas na prática não é isso que está acontecendo. Então, vocês têm que se fazer essas 3 perguntinhas. Se o ato desobedeceu à lei, se a garantia constitucional que estava prevista lá pelo legislador, ela foi lesada, foi prejudicada, e se houve um prejuízo efetivo para a parte, o ato é nulo. Vamos entender num caso em concreto, ok? Boa noite, doutora Simone. Boa noite, doutora Claudiane. Vamos falar de citação, que é um tema que todo mundo tem dúvida. Olha lá, teu cliente, ele há 3 anos foi uma delegacia, foi intimado, aí compareceu, prestou os esclarecimentos necessários, deu o endereço atualizado, tudo perfeito. E o delegado o dispensou e ele foi para a casa dele. Nunca mais soube de nada, não soube de inquérito, nunca foi procurado pela justiça, nunca soube de nada disso. Ok. 3 anos após, ele foi prestar um concurso público e a banca examinadora pediu uma certidão de antecedentes criminais. E quando ele tirou essa certidão, o que aconteceu? Viu lá que havia uma condenação contra ele. Ou seja, ele respondeu um processo criminal sem saber.
E aí ele constituiu você como advogado, você foi até a vara criminal e verifica o seguinte: o oficial de justiça esteve na casa desse rapaz, o citou, né, tentou citá-lo no endereço que ele havia apontado na delegacia. Como não encontrou, o que o juiz fez? Nomeou um defensor público. Foi essa a situação. Então vamos verificar se é nulidade ou não com base nessas 3 perguntinhas que eu falei, que são as perguntas usadas pelos tribunais. Primeiro, princípio da tipicidade da forma. O juiz pode nomear defensor público quando ele não localiza o réu? Não, ele não pode fazer isso. Ele só nomeia o defensor público quando o réu é citado e ainda assim não apresenta advogado ou não apresenta defesa. Ou quando o réu acaba sendo citado por hora certa e também não apresenta sua defesa. Nesses casos, o juiz nomeia um defensor. Quando o réu não é localizado e quando são esgotadas todas as alternativas, o juiz deve fazer o quê? Citar por edital. Então, a primeira pergunta é se o ato do magistrado obedece à forma prescrita em lei. Obedece? Claro que não. O magistrado, não localizando o réu, ele, ao invés de citar por edital, o que ele fez? Nomeou o defensor público. Então, houve aí uma violação da tipicidade da forma. Esse é o primeiro passo. Ok, violou a forma prescrita em lei. Segunda pergunta que você deve fazer. Aí ela vai de encontro com o princípio da instrumentalidade das formas. Ok, o juiz não fez da forma correta, ele deveria ter citado por edital. Mas quando a lei diz que o acusado que não é localizado merece ser citado por edital, qual é o princípio, qual é a garantia constitucional que está embutida nessa norma? Porque se a norma foi criada é porque ela quer salvaguardar um direito. E qual é o direito aqui? O direito aqui é o da ampla defesa e do contraditório. Então, a ampla defesa e o contraditório foram violadas nesse caso? Claro que sim. Mesmo o acusado tendo sido patrocinado por um defensor público, ele não teve a oportunidade de participar de perto do processo, de arrolar as testemunhas que ele achava necessárias, de constituir o advogado que ele achava que é da sua confiança. Ele não participou. Então houve uma grave violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. É assim que eu entendo, né? Ok, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, que é a pergunta mais usada pelos tribunais. Princípio, isso mesmo, doutora Aline, princípio da ampla defesa do contraditório. E a terceira pergunta, que é a mais usada pelos tribunais, que é o princípio do prejuízo. Esse princípio é aplicado em nulidade absoluta, nulidade relativa, está sendo tudo misturado. Então, o tribunal quer saber o seguinte: qual foi o prejuízo efetivo que esse cliente sofreu? Qual foi? Ele não constituiu um advogado, ele não participou dos atos, ele não participou da defesa dele, não participou da audiência de instrução e julgamento, não exerceu a autodefesa, porque quando ele presta interrogatório em juízo, é a oportunidade que ele tem de se manifestar diretamente com um juiz. E se isso não é prejuízo, eu não sei mais o que é. Então, você veja que nesses 3 princípios da tipicidade, da instrumentalidade das formas e o princípio do prejuízo, as respostas foram sim, tiveram violações, prejuízos. Então, merece sim uma nulidade absoluta. A arguição tem que ser feita. Agora, imagina uma outra situação, tá? Esse rapaz, ele foi citado. Chegou a citação nas mãos dele de uma forma completamente equivocada, mas chegou. O oficial de justiça esteve na casa dele, acabou entregando a citação para um vizinho, o vizinho entregou a citação para esse cliente constituiu você como advogado e você fez a defesa dele, participou de todos os atos e etc. Aqui, a nulidade, essa é a questão. Eu vou te dizer o que os tribunais têm pensado, né? Vamos lá. Primeiro, o juiz continuou agindo errado. Ele não deveria ter citado, o oficial de justiça não poderia ter entregue o mandado de citação por um estranho. Ele deveria entregar pessoalmente ao acusado. Então, ele violou a tipicidade das formas, né? Segundo,
a norma prevê, ela quer salvaguardar também a ampla defesa e do contraditório, né? Só que nesse caso, esse segundo caso, ele exerceu a ampla defesa. Ele esteve em juízo, ele constituiu um advogado, ele fez a resposta à acusação. Então, os tribunais têm entendido que mesmo que essa citação não tenha sido feita da forma correta, a norma, a finalidade da norma acabou sendo alcançada, porque esse rapaz já acabou recebendo a citação e foi em juízo, constituiu advogado, participou de todos os atos. Então, nesse segundo caso, os tribunais têm admitido que não cabe arguição de nulidade. Caber, cabe, mas ele não vai reconhecer. Que a nulidade não merece reconhecimento. Por quê? Porque o princípio do prejuízo, o prejuízo não foi efetivamente demonstrado. E eles ainda dirão: o acusado teve acesso a toda a prova, participou intensamente de toda a instrução criminal e alcançou a finalidade, mesmo tendo um erro no momento da citação. Vocês percebem? É muito importante que identifiquem esses três princípios. Existem muitos outros, né? Mas eu queria trazer uma live para que vocês compreendessem o posicionamento dos tribunais. Boa noite, doutora Sandra. Não acho isso certo nem errado, né? Mas o que é importante é que quando a gente vai arguir uma nulidade, a gente tem que convencer o tribunal. E para convencer o tribunal, a gente tem que entender qual o posicionamento deles. Então, quando vocês forem arguir, mesmo sendo óbvio o prejuízo pelo seu cliente sofrido, coloca na peça de arguição de nulidade o que ele sofreu realmente, especifica, vai discriminando princípio por princípio. Primeiro diz qual foi a norma violada, qual a finalidade da norma e quais os prejuízos o seu cliente sofreu. E eu tenho certeza que isso vai ajudar demais na arguição de nulidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou fazer outras durante a semana. Amanhã eu quero trazer conceitos de prisão em flagrante, audiência de custódia com base no pacote anticrime. Toda semana eu vou fazer uma live aqui para vocês durante todos os dias dessa semana. E se você tem alguma dúvida, quiser já deixar registrado aqui, registra, porque no último dia eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Gente, obrigada pela participação de todos, uma excelente noite e a gente se vê amanhã. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau.